Artistas contam mais detalhes sobre a grande vilã do mercado de efeitos visuais dos Estados Unidos atualmente, a Marvel Studios. Após o artigo publicado no site norte-americano Inverse, e que a gente comentou aqui no episódio 57 do Animação, a gente teve um segmento específico sobre isso, depois escuta lá. A gente vai deixar o link também direto na descrição desse episódio. Novas informações começaram a ser divulgadas sobre uma das principais, se não a principal, vilã hoje do mercado de efeitos visuais, a Marvel Studios. Os sites Vulture e Gizmodo publicaram artigos onde conversaram com diversos profissionais da área que relataram diversos absurdos que é trabalhar para levar os super-heróis da Disney para as telas da TV e do cinema. Olha, assim, a gente está novamente, né, dando continuidade nesse assunto dos efeitos visuais, tá? Porque realmente foi... as informações que a gente passou no outro episódio já davam um cenário terrível, né? A gente falou, inclusive, né, que esse era uma continuação de um episódio que a gente já tratou lá no início da animação, em 2020, por causa de todo o problema lá com o crunch, né, com as horas extras, por causa das alterações do Sonic, do primeiro filme do Sonic, onde nasceu o clássico Sonic feio, né, e de todos os problemas que isso causou nos funcionários, né, das produtoras. E um pouco depois disso, saiu esse novo artigo, né, falando, onde vários profissionais vieram falar assim, olha, a situação é ruim, mas deixa eu falar para vocês como a situação da Marvel, de todas as empresas que estão atendendo a Marvel, é pior, né? E o que isso, na verdade, é um grande reflexo de tudo que está acontecendo na indústria hoje, né? E eu quero falar um pouco desses pontos, assim, como a gente também já comentou no episódio 57, né, sobre a questão de crunch, questão de doenças mentais, atraso de pagamentos, né, todo o impacto na qualidade e no prazo da entrega. Essas pessoas, esses profissionais que vieram falar, também voltaram a mencionar esses pontos. Então eu tentei focar em coisas, pelo menos em pontos diferentes, tá, para trazer mais informação sobre essa mesma situação caótica, e quanto mais informação sai, pior fica, né? Cheira cada vez pior, né? Então, quais são esses pontos? Tá? Então, por exemplo, a Marvel é hoje uma das maiores compradoras, né, de efeitos visuais do mercado norte-americano. Tá? E assim, eu vou explicar daqui a pouco quais são esses pontos, que eu falo assim, bater de frente com a empresa, né, é garantia de ter essa empresa, essa produtora colocada numa lista negra, onde ela nunca mais trabalha com a Marvel. Baseado na quantidade de trabalho que a Marvel demanda, e a gente vai comentar depois, né, sobre a questão da D23, a gente vai acabar não entrando muito na questão de séries, né, a gente vai tentar focar pelo menos um pouco mais na questão de animação, né? Mas assim, quem pelo menos leu um pouco sobre a D23 viu a quantidade de séries de live action que vai vir. E live action da Marvel, tudo fantasia, vai ter uma cacetada de efeitos visuais. Então, com essa quantidade de trabalho, né, que a Marvel demanda, você encontra, ou então você começar a questionar demais as decisões que ela toma, isso foi dito por esses profissionais, muitos deles até quiseram permanecer anônimos. Ser colocado na lista negra, por exemplo, você não conseguiu, por causa das quantidades de mudanças, de pedidos de mudanças, de alterações que a Marvel pede, a produtora não consegue entregar, a Marvel começa a pegar esse trabalho que está faltando e manda para outra produtora, enquanto essa produtora original ela tenta finalizar o trabalho, aí finaliza o trabalho e ela nunca mais trabalha com a Marvel. Se a gente lembrar aqui que a Marvel é da Disney, e a gente já falou milhões de vezes aqui na animação, o nível do contrato leonino que a Disney faz com as salas de cinema, com as exibidoras, você imagina para prestador de serviço nessa área. Deve ser 1000 vezes pior. E eu vou falar aqui do porquê. Como a gente já sabe, assim, muito lançamento dos filmes são acertados, como a própria D23 é o melhor exemplo disso, né? Eles chegam lá e falam assim, olha, vai ter o filme em tal data. Essa data não se altera. Não é porque não tá sendo entregue o efeito especial, o que precisa, que essa data vai ser alterada. A série vai sair de um jeito ou de outro. Tá? E
Obviamente, isso eu tinha comentado no episódio anterior, né, que é sempre assim, sempre cai nas costas de TI, ou no caso de produtores, de desenvolvedoras e tudo mais, né, nessa área de programação e tudo mais, mas na parte de cinema, cai tudo nas costas da pós. Tá? E aí entra um ponto, eu mesmo tinha comentado isso no episódio 57, mas vale levantar esse ponto de novo, que ele fala assim, para conseguir a conta dos filmes da série da Marvel, as produtoras colocam os preços abaixo do custo de produção. Mas como isso? É porque toda vez que a Marvel vai lançar um filme novo, o filme do Quarteto Fantástico, e ela fala, vou precisar de empresas, de produtoras para fazer efeitos visuais. O que acontece nos Estados Unidos hoje é que as produtoras elas começam a fazer leilão umas contra as outras, oferecendo a Marvel preços baixos, assim, obviamente tentando uma bater a outra no preço mais baixo que pode oferecer para a Marvel. Só que o que acontece? A Marvel hoje está numa situação, numa percepção de mercado tão boa que as empresas querem ser associadas à Marvel. Então, o que acaba acontecendo? Oferece-se cada vez um preço cada vez mais baixo e muitas das produtoras, para tentar bater as concorrentes, oferecem preços às vezes abaixo do custo de produção. Sabe? E aí, isso é o primeiro passo de uma cacetada de problemas que isso gera. Mas imagina, isso já está entrando no preço, no custo de produção, então já está abaixo desse custo. Então a produtora já vai ter que arranjar dinheiro, sabe-se lá de onde? Para cobrir. E eu vou entrar nesses detalhes daqui a pouco. Então, esse é um dos problemas. Essa que eles chamam de bidding war, né? Que é a guerra de leilões. Né? E aí o que acontece? Como você acaba oferecendo preços abaixo do custo, a produtora tem que literalmente rebolar para que não tenha uma perda muito grande. Então, o que acaba acontecendo em muitos casos? Ela vende, ela basicamente assim, tem que entregar esse projeto. A produtora fala, vou entregar. Como que ela vai entregar? A Marvel não se importa. E ela chega e fala assim, não, tudo bem, para esse projeto uma equipe de 10 pessoas resolveria. Só que em muitos casos, como eles estão oferecendo um valor debaixo do custo de produção, uma das soluções para resolver isso é diminuir o número de pessoas alocadas. E isso não precisa ser muito o cálculo, né, a matemática avançada para entender. Se precisa de 10 pessoas para fazer um trabalho, você coloca 7, ou 6, ou 5... E parece que eu estou exagerando que cortar em 50%, mas não é. Porque às vezes o valor dado, né, o leilão que foi feito nisso é tão baixo que sim, eles acabam cortando muito na carne. E aí o que acontece? E a gente sabe, né, que a situação de leis trabalhistas nos Estados Unidos tende a zero. Né? E eu também, pesquisando nessa matéria, eu descobri que a situação na Inglaterra é igual, principalmente na questão de obrigação de pagamento de hora extra. Parece que para nenhuma indústria, não é só na área de cinema, efeitos visuais, mas nenhuma indústria na Inglaterra tem obrigação de se pagar hora extra. Para qualquer uma mesmo. Exatamente. E aí o que acontece? O que seria um trabalho normal para 10 pessoas, que agora virou para 5, essas 5 pessoas vão ser apertadas até não dar mais. Tem um caso, né, de uma declaração de um dos profissionais aqui, que ele falou assim, eu passei os últimos, num caso específico de uma obra da Marvel, eu passei 2, 3 meses trabalhando 64 horas por dia sem fim de semana. Passou 2 meses, 3 meses trabalhando sem fim de semana. 64 horas por dia não. 64 horas por semana. Né? Então estou falando de 3, às vezes 3 horas a mais por dia, sem pausa. Tirando, a gente já falou aqui, tem casos também na indústria de games, a galera trabalhando 80 horas por semana. 80 horas por semana, é isso mesmo. Então, aí você imagina aquela fala do crunch do Sonic feio, porque a gente está falando, foi um caso específico, do Sonic feio específico, foi um caso de uma mudança muito brusca. Só que imagine essa mudança muito brusca acontecendo constantemente, que essa é uma das coisas que esses profissionais falaram. No caso da Marvel, isso é uma constante. Acho que a gente já comentou, Selva, eu não lembro aqui, mas na animação, mas eu lembro que conversando com amigos sempre acontece de falar, olha, a Marvel ela criou um sistema de filmagem, tanto que a gente escuta muito notícias falando assim, olha, a filmagem principal do Thor já está pronta, mas eles agora têm alocado mais não sei quantas horas de filmagem daqui a 2 meses. Né? Tá editando, tá mudando alguma coisa ou outra. Só que isso é um processo comum. Até aí, você fala assim, tudo bem, se o projeto já é pensado dessa maneira, ok,
Então, isso reflete na questão, como é que é? No pipeline que chama. Sim, né? Então, no caso, a pipeline da produção. Então, poxa, isso já vai pensado para a equipe de pós também. O problema é que não. Muitos desses profissionais falam. Muitas vezes, já aconteceu em alguns casos, e aqui levanta-se o exemplo, que é o exemplo, um dos exemplos principais que a gente usou, que é o exemplo do seria o... Eu não sei se é o terceiro ato inteiro, mas tipo, a luta final do Pantera Negra. Ah, sim. Bom, esse é exemplo clássico, né? Perfeito, exatamente. O que acontece? Que é uma das grandes reclamações desses profissionais. A Marvel, ela chega na maioria das vezes não com a coisa, com a ideia pronta. Falando assim, produtora de efeitos visuais, eu preciso dessas cenas, eu preciso com esses efeitos visuais, dessa maneira. E óbvio, no processo você vai ajeitando, vai vendo maneiras diferentes de fazer e tal. Eles não chegam assim. Eles chegam do... Deixa eu ver o que... Olha, eu preciso ter uma nave aqui nessa cena. Me dá umas ideias aí para eu trabalhar. Isso vai e volta, vai para aprovação, volta de aprovação, tem que refazer agora, tem que refazer de novo. E esse processo é constante. Tem vários depoimentos desses dois artigos das pessoas falando assim, cara, faltando um mês para o filme entrar em cartaz. Os caras da Marvel chegam e falam, olha, tem que alterar isso, altera o terceiro arco inteiro, a gente teve mudança no roteiro, sabe? Ah, lembra aquela arte conceitual que você fez, que você modelou o personagem X? Então mudou essa arte conceitual. Mudou. Pô, tudo bem, mas esse personagem aparece no filme inteiro. Se vira. E é aquilo que a gente falou, inclusive da questão do, poxa, mas eles não pagam a mais, como é que esses contratos? Não só, você tem essa questão dos leilões, né, que jogam o custo lá embaixo, toda contratação a Marvel exige como, que eles chamam o termo de fixed bid, né, que eles não contratam por horas trabalhadas. Todo o processo do cinema, hoje, o processo Hollywood, né, de filmagem, tudo trabalha por hora, ou por diária, né? No caso dos efeitos visuais, não, é um projeto fechado. Então, se a Marvel quiser chegar faltando 48 horas e pedir para alterar a coisa, se vira. Eles são obrigados a cumprir esse contrato. Então, assim, é uma vergonha. Tanto que eles, inclusive, eles usam um termo que eu achei sensacional, diga-se de passagem, que é o termo pixel fucked. Não só... é maravilhoso esse termo. Que não só por causa disso... Porque assim, isso que eu estou falando são de alterações que você pode até entrar no mérito que eu entro, porque eu fico pé da vida. Lendo essa matéria eu fiquei mais pé da vida do que eu estava no episódio 57. Tudo bem, ainda assim, tudo bem é uma palavra muito forte, mas porque eles têm dinheiro e teoricamente têm tempo para fazer essas coisas rodarem direito, mas eles estão sempre alterando. Né? Então, óbvio, não só que eles reclamam aqui que é um problema de visão, que é uma das grandes reclamações, né? Que é o problema de visão do diretor. Muitos desses profissionais falaram assim, a Marvel, ela acaba contratando para os filmes e para as séries, às vezes diretores, não novatos, mas diretores de filmes independentes, né, novos diretores, pessoas que não têm costume de trabalhar com efeitos visuais. E aí o que acontece? Cai toda a responsabilidade, por exemplo, que é uma das coisas também que impactam no tempo. Você produzir uma cena de efeito visual e depois você mandar para aprovação, normalmente esse processo não é feito com o que eles chamam de tipo, a peça final, né? Em alta resolução. Porque todo o tempo de renderização, isso toma tempo de produção, sabe? Não é uma coisa que sai da noite para o dia. Esse processo técnico tem melhorado, a gente até já comentou aqui, né, do uso do que eles chamam do The Box, que são aquelas telas LED, principalmente nas filmagens do Mandalorian, nas filmagens, qual foi a outra série que estamos usando? Do próprio Obi-Wan Kenobi, né? O Mandalorian, temporada 1, 2, a 3 que vai sair agora, que usando o sistema da Unreal Engine, ele consegue te dar uma pré-visualização muito melhor. Mas ainda assim, é um processo que está muito novo, né? E começa... O que acontece? Então você não manda a sequência final, você manda como se fosse um pré-visto, manda um animatic, né, que é uma cena animada, mas ainda assim muito, muito simples, sem textura, às vezes sem iluminação, mas para mostrar o bloco da cena, para falar assim, olha, esse aqui que vai ter a movimentação de câmera e tudo mais. E esses diretores que não têm costume de mexer com os efeitos visuais não têm o know-how para conseguir olhar uma peça dessa que parece um filme feito por fã, por exemplo, em alguns casos,
e saber se aquilo ali vai ficar bom ou não. E aí o que acontece? Não só não tem... você tem toda uma... pelo fato da Marvel hoje também ser uma empresa gigantesca, e pensando em Disney nesse processo, você tem uma escala de aprovação, níveis de aprovação muito grande. Então você tem que aprovar pelo produtor júnior, pelo produtor sênior, pelo executivo A, B e C, aí talvez em alguns casos chega no Kevin Feige, e aí depois ele volta com um monte de notas, aí depois tem que passar por isso tudo de novo, e tem muitos casos, inclusive, que esses profissionais falam, que tem gente que participa das reuniões que começa a dar pitaco, como se fosse alguém responsável assim, que tem autoridade para exigir a alteração. Sim. Isso acaba confundindo o processo como um todo, né? E aí fica nessa... você não sabe como fazer, aí o que a Marvel começou a pedir? Olha, começa a enviar as peças só para provar o bloco em alta resolução. Para ajudar esses diretores, ajudar os produtores em alguns casos, os executivos também, a tentar visualizar melhor como vai ficar o filme. Isso vira uma zona, porque o prazo já está setado. E eles ficam inventando todas essas etapas de processo. Isso que eu estou falando, que é etapa de aprovação, digamos assim, é fluxo de gerência de projeto. Tirando quando vem alguma ordem muito grande de cima, que tipo, olha, na verdade a gente precisa agora conectar essa série nesse filme. O que você está alterando? Roteiro, você vai alterar arte conceitual, que eu comentei agora há pouco. Sabe? E tudo isso envolvido, e não importa, a empresa tem que entregar. Inclusive eu peguei um exemplo que parece que teve algumas exibições do Doutor Estranho, desse último, do Multiverso da Loucura, que teve como se fosse pré-estreias de teste em outros países, não nos Estados Unidos, que entrou nos cinemas com os efeitos pela metade, não pela metade, mas com muito efeito faltando. O filme entrou oficialmente no cinema com efeito faltando. Né? A gente já falou aqui no episódio 57 do Cats, né? Que com certeza foi o mesmo caso. Né? Então você acaba metendo o pau na equipe de efeito visual, onde o problema está justamente na gerência, na produção, principalmente na direção, né? Quando falando em diretores, nos executivos. Sabe? Porque está toda hora sofrendo algum tipo de alteração. Porque apareceu um plano novo, apareceu uma série nova. Porque eu consegui fechar, por exemplo, essa é uma opinião pessoal, tá? Que eu não sei se foi assim, mas, poxa, consegui fechar com aquele ator, né? O Mahershala Ali, né? Puta, mas eu fechei com o ator, mas a gente vai dar que papel pra ele? Vamos colocar no Blade. Mas peraí, o Blade não tava nem em qualquer tipo de imaginação no fluxo do MCU. Tá, mas a gente fechou com um ator ganhador de Oscar e tudo mais. Tanto que assim, teve agora D23, foi mencionado alguma coisa de Blade? Não, eu sei que ele tá na fila, provavelmente em 2024, se não me engano. Mas, entendeu? Então, essa cacetada de coisas que estrangulam a produtora de uma maneira que não tem para onde correr. Então, tudo aquilo que a gente já veio falando nos episódios anteriores, principalmente no episódio 57, no impacto que tem nos animadores, né, nos artistas que trabalham nisso, é gigantesco. E essa situação só tem piorado. Vou dar uma noção agora também, num ponto que é importante, que isso acabou tendo mais detalhe, né? Que é uma coisa que a gente não comentou no episódio passado, que é a questão dos incentivos fiscais. Ou como isso impacta, né, nessa questão, principalmente nos Estados Unidos. Então, por exemplo, tá, chega a Marvel e fala assim, eu tenho aqui 10 milhões para fazer os efeitos desse filme. Chega o Canadá e fala assim, olha, se você vier aqui entregar para uma produtora nossa aqui, de efeitos visuais, você vai ter um tax return, um tax rebate que eles falam. Que é o quê? Esse valor que você investiu, eu vou te devolver 30%. Tá? Então, na verdade, os efeitos visuais, assim, fazer uma conta bem de padaria, saiu 7 milhões. Aí chega as produtoras dos Estados Unidos e falam assim, mas, poxa, Marvel, eu tô aqui do seu lado, literalmente. Né? Muitas das produtoras estão ali na Califórnia, né? E tô aqui do seu lado. Aí eles falam assim, não, tá bom. Se você quiser então o trabalho, você tem que fazer a mesma coisa por 7 milhões. Peraí, mas não era 10 milhões? Não, porque a Marvel ia receber 3 milhões de volta lá. Agora, você imagina, com o tempo passando, e esse valor aos poucos também ir caindo. Porque tá todo mundo se matando. A Marvel sabe que todo mundo quer trabalhar com eles. E esse valor vai cair, por exemplo, de 10 milhões foi para 9. E ela manda pro Canadá, eu tô fazendo uma conta de padaria aqui, tá? Mas ela manda pro Canadá e o Canadá devolve 3 milhões de volta para ela. Então, na verdade, o efeito que no ano passado saía 7,
milhões, agora está saindo 6. E os caras das empresas, né, das produtoras dos Estados Unidos falam, cara, como que eu diminuo o preço? E trabalhando nesse esquema fixo. Leiloando, e detalhe, isso daí ainda sai para as outras produtoras, eles vão leiloar entre si para tentar conseguir isso. Então, assim, é um caos. Eu vou dar uma pausa agora também, que eu já falei pra caramba. E falar show assim, do Paulo Selby, até agora. Não, porque assim, gente, eu vou encerrar. Sério, essa pesquisa que eu fiz especificamente, eu já vou passar pra você, Selby, me deixou tão pé da vida. E eu vou daqui a pouco explicar do porquê, assim, mais do que eu já tava, porque é uma situação horrível, tá, que está acontecendo, e só vem piorando, tá? Mesmo depois de 2020, mesmo depois do programa que a gente fez 4 programas atrás, com essas informações começa a sair mais, você começa a falar assim, como que tem gente que ainda consegue trabalhar nesse negócio? Mas é isso, Celso, depois de tudo que eu falei, me dê suas opiniões. Eu fui pegar um café e um bolinho aqui, enquanto a Ana também, a nossa produtora aqui, também ela deixou, foi tomar café, ela deixou você. Dica, quem estiver ouvindo a gente aí no podcast ou no YouTube depois, coloca lá no velocidade 1.25, 1.50, que ajuda. Dica, sim, dica. Ajuda também. Não, eu acho que o Paulo deu todo um grande panorama aí dessa questão da Marvel, embora esse problema não é especificamente da Marvel, né? Ele atinge todo o sistema de cinema, né, hollywoodiano, que trabalha com isso. Acho que até o Paulo foi muito feliz quando ele vai falar essa questão dos chamados diretores, não seriam diretores novatos, né? Diretores que não são tão especializados nessa parte de efeitos, mas a grande verdade é que esses filmes todos são filmes de produtor, né? Então são filmes que estão numa cadeia, né, de uma rede de títulos para, enfim, faturar em cima de uma marca, que é o caso da Marvel, por exemplo, ou da DC, no caso da Warner, ou de games, quando outros estúdios também estão trabalhando filmes específicos de marcas, e o diretor está na mão do produtor ali, de uma equipe, né, um comitê, às vezes criativo, que tem essas decisões e precisam ver o que a gente vai investir, o que a gente vai fazer. Muitas vezes também acaba também tendo outras questões, como o próprio Paulo falou, dessa questão da concorrência entre as produtoras, e isso a gente até já comentou aqui quando a gente discutiu as produtoras de efeitos visuais, que a gente está num esquema diferente do que era nos anos 80, anos 90, que quando a gente tinha poucas grandes produtoras, né? Eram produtoras especializadas, inclusive algumas delas especializadas até em determinados tipos de efeitos, né? Então não estamos mais naquela época que tinha Industrial Light and Magic só com a Digital Domain, ou com a outra que era a empresa do Dijkstra, né? Isso é bem explicado naquele documentário Light and Magic que está no Disney Plus, né? Então tinha algumas grandes produtoras e outras menores, mas era um número reduzido, e que trabalhavam o grosso, né, da produção de um filme. Hoje não. Hoje você pega um filme da Marvel, às vezes são diversas produtoras trabalhando nos efeitos. Há também esse problema de que muitas vezes essas produtoras elas não cuidam daquelas tomadas que seriam especificamente focadas em efeitos. Então há muita coisa que é decidida durante a produção que precisa ser feita, ou que é pior ainda, correções. Então, por exemplo, sei lá, a porta no efeito físico não explodiu, ou então decidem que é melhor fazer tudo no digital, joga para ser feito depois na pós-produção, porque está incluído no contrato, né? Às vezes o contrato é pelo tempo, você inclui esse efeito lá e eles resolvem. Ou então, a roupa do super-herói, a roupa do personagem não está certa, vamos fazer toda ela digital, como foi o caso, por exemplo, que resolveram fazer com o Homem de Ferro. Isso é mais trabalho, né? Você imagina, você vai ter que fazer praticamente um personagem animado por uma quantidade de minutos muito grande. Então isso, imagina, aí você tem problemas, por exemplo, de iluminação de uma cena que por alguma razão foi filmada com a iluminação que não deveria ser feita. Então isso também vai para a pós-produção, a produtora de efeitos também é obrigada a consertar. Então isso aí aumenta muito a carga de trabalho. Lógico que isso também não é uma coisa só também da categoria de efeitos visuais, a gente tem outras, né, como de games, que a gente já falou aqui, que também algumas produtoras sofrem também para desenvolver um game na velocidade
o contrato exige. E hoje a gente está vendo muitos relatos também de startups de tecnologia também com uma pressão muito grande aí, o que causa muito mal à saúde dos funcionários. E o que eu vejo também de muito negativo é que a gente está caminhando aí, no caso, pelo menos dos efeitos visuais, que, como o Paulo bem disse, não tem só a concorrência na Califórnia, mas você tem a concorrência com produtoras de outros estados e de outros países também. E isso quando a gente não tem também aquelas microprodutoras que também acabam entrando para resolver pequenos problemas, aí elas acabam sendo contratadas. E como foi dito, essas produtoras, elas às vezes elas se sacrificam em nome de ter o nome da empresa atrelado a uma Marvel, atrelado a uma DC, ou atrelado a um outro grande estúdio. Então, para ela é um interesse, mas é um sacrifício muito grande. E eu acho muito complicado, assim, pelo menos eu sou um pouco cético, pelo menos a médio prazo, porque como você tem uma quantidade muito grande de produtoras em ação, pode ser que nesse setor especialmente a gente esteja caminhando para o que acontece na área de animação no Japão, né? Que você tem muitas produtoras com a precarização de trabalho muito grande e não há uma solução fácil de resolver, a não ser que você tenha empresas muito grandes agindo com lobby para ganhar esses trabalhos e aí talvez receber um pouco mais por isso, mas não há solução, porque propriamente até por conta da legislação de trabalho, você não vai ter como resolver esse problema, pelo menos que eu vejo a médio prazo, a não ser que haja, sei lá, uma hecatombe, entre aspas, do que eu digo, desses tipos de filmes que requerem muitos efeitos deixarem de virar moda, aí talvez isso cause uma implosão e aí você tenha de novo um número razoável, um número menor de empresas concorrendo, e aí você volta a ter uma certa estabilidade na negociação. Mas do contrário, com muitas produtoras, isso é muito difícil. E difícil não só pelo lado da legislação, mas do lado até, se for fazer, isso é muito difícil também nos Estados Unidos, mas até pelo lado sindical, se for pensar assim, porque lá funciona mais com setores que são concentrados, né? Então, sei lá, por exemplo, uma Starbucks, por exemplo, que tem uma rede muito grande, aqueles funcionários daquela empresa, eles conseguem, de algum modo, se congregar e fazer. Agora, com produtoras dispersas em vários lugares nos Estados Unidos, é muito difícil. Então, a gente vai ver por um bom tempo ainda esse problema, mas é um problema complexo, porque ele não é apenas da concorrência ou de uma questão contratual, ele passa também por uma visão errada da própria produção cinematográfica, porque esses filmes muito muito baseados em efeitos visuais, eles não são filmes de diretor, eles não têm essa visão. Às vezes, quando eles tentam fazer isso, justamente é para arrumar muito mais do ponto de vista narrativo, né, do ponto de vista do roteiro, do que propriamente de efeitos visuais, que foi o caso, por exemplo, do Ron Howard, quando foi contratado, acho que foi do filme do Han Solo, né? Então ele é um diretor veterano, mais experiente, que sabe os limites, né? Sabe, por exemplo, do que ele pode limitar na questão dos efeitos visuais. Agora, os outros diretores não, né? Então, realmente é uma questão grave. Eu vou jogar para o Paulo de novo, porque senão a gente só vai ficar falando disso, e eu sei que ele ainda tem mais uns pontos aí para desdobrar. Então, não, tudo que você falou faz todo sentido, Selby. Você tem essa questão, e é muito bom que você falou dessa questão sindical, especificamente, né? Por quê? Esses artistas, eles mencionam nesses dois artigos, basicamente, duas tentativas de solução, né? Uma delas é que a Marvel deveria treinar melhor, né, os diretores, toda a equipe para trabalhar melhor com essa área de VFX, né? Para tomada de decisão, controle criativo, né? Que, por exemplo, um dos pontos que eles também mencionam, que mais um ponto que só atrapalha o processo em muitos casos, e que me lembra, você sabe disso, eu já mencionei outras vezes, eu vou trazer ele de novo para cá, aquele ser humano maravilhoso chamado Michael Bay, e seus comentários sobre a qualidade dos efeitos visuais do último filme dele. Esses profissionais declararam o seguinte: muitas vezes, quando eles estão no processo de fazer os efeitos visuais, o diretor não aparece para falar. Tem isso também. Tá? E eles falam assim, poxa, mas tudo bem, às vezes o diretor não precisa, mas o diretor de fotografia, que ele ajudaria a blocar, a iluminar, sabe? A pelo menos trazer essa visão, né? Se a gente for entrar nesse método da visão do diretor,
né? Como você mesmo falou, sabe? Maioria das vezes são filmes de estúdio, são filmes de produtor, né? Mas pelo menos alguém que consegue manter a visão do que está sendo feito daquele produto. Não vou nem falar filme ou peça de arte, não, daquele produto, né? E na maioria das vezes, e agora obviamente que eles estão usando muita questão da Marvel, o que você falou é verdade, Selby. Isso daí não é só a Marvel fazendo isso. Tanto que eu falei no início que era a principal ou uma das principais. Aliás, sabe que eu lembrei? Com todas, tá? Que eu acho que a gente até já comentou também na animação, a parte setor de música, a área musical. Porque hoje, como esses filmes eles são produzidos também em esquema industrial, você não tem mais trilha. Você não consegue reconhecer, você não tem mais aquelas grandes trilhas como era o Superman, com o John Williams, o Daniel. Você tem comitês. Então você contratar um compositor, o Hans Zimmer talvez seja o exemplo mais clássico, mas tem outros, o Gregson Williams, o próprio John Williams também, ele acabou, por conta também da idade dele, também funcionando nesse esquema. Mas você cria comitês de compositores que ajudam o compositor principal a produzir a toque de caixa, e você nem fica sabendo quem são esses compositores. O cara ele até faz mais até do que o principal e ganha menos, né? Porque ele tem que produzir os cues, né? os trechos da trilha. E você vê como é um outro setor que foi precarizado também, porque a gente não tem mais a valorização que tinha nessa parte musical, e por isso que a gente tem cada vez mais até no painel do D23 Expo, né, teve um painel de Legends, o produtor Chris Montan, que foi um dos homenageados, ele fala, por exemplo, hoje, quando você pergunta assim, sobre trilhas memoráveis, hoje, assim, quando você consegue lembrar, a maioria praticamente é só Disney, você não tem mais os outros estúdios trilhas que você automaticamente lembra de novas produções. Não existe. Disney você vai lembrar agora recentemente o do Bruno lá do filme Encanto, né? Que é uma canção. Mas trilha de filme, como a gente tinha antigamente, a trilha do Back to the Future, né? Do De Volta para o Futuro, tema do Indiana Jones. Né? Incidental que fala. Não tem mais. Então é uma precarização que tem na parte musical e que a gente vê agora de uma forma muito mais violenta, né? Muito mais extrema nessa parte de efeitos. Perfeito. Não, e esse exemplo que você deu é muito bom. Eu acho que eu consigo, e obviamente não é um exemplo 100%, mas acho que ele dá uma ideia dessa situação que você explicou, Selby. Eu não costumo seguir nas redes sociais nenhum compositor, né, de trilha de cinema, com exceção de um, que é um que eu gosto bastante, que é o Michael Giacchino, né? Ele fez, se eu não me engano, acho que a última trilha que ele fez para um projeto da Marvel foi para o Doutor Estranho. Sim. Tá? Mas eu lembro que ele já fez também para outros filmes, né? Mas eu acompanho às vezes as postagens dele. Normalmente, estou pegando por experiência, né, anedótica, né? Mas assim, quando ele anuncia, assim, não que ele anuncia, às vezes o nome dele já está anexado, né, já está associado àquele filme. Quem vai fazer a trilha sonora do filme do Doutor Estranho é o Giacchino. Ok. Só que você vê, quando ele faz postagem nas redes sociais, que ele está mostrando, né? Olha, estamos aqui gravando a trilha. Você vai contar um tempo de quando vai estrear o filme, ele está gravando a trilha com 3 meses, 2 meses, sendo que ele está montando, ele ainda está gravando, muita coisa é alterada nesse processo. Além disso, essa trilha depois é passada para os editores de som, que vão adaptar essa trilha no filme, sendo que o filme ainda está sendo editado, sendo que o filme ainda está para receber efeito visual, todo esse processo vai ser alterado até o fim. E o cara está gravando a trilha faltando 3 meses. Não, tem exemplos de trilha gravada com 1 mês. Exato. Ele mesmo comentou que a trilha isso é uma história antiga também, mas ele mesmo comentou que a trilha dos Incríveis ele montou em poucas semanas, assim, pelo menos as batidas e tal, mas ele também assim, já estava muito em cima, porque estava um processo em que o Brad Bird não estava achando algum compositor com alguma trilha que estava realmente pegando ele, né? E o Giacchino estava ali ele chegou ali meio que na rabeira, no finalzinho, né? Falou, poxa, deixa eu tentar mostrar alguma coisa aqui. E aí corre para terminar, porque o filme está para estrear. Tudo bem, no caso dos Incríveis, a gente sabe aquela maravilhosa trilha sonora que o Giacchino fez. Tá? Mas agora, em vez de você ter realmente trilhas clássicas, em algum momento dá um surto assim, aparece alguma coisa. Né? Então, voltando ao ponto, você imagina, você tem que receber, às vezes você recebe instruções não claras do que você precisa fazer para aquela cena, não tem um diretor ou diretor de fotografia para dar uma indicação. E, novamente, parece que eu estou
batendo no filme, mas são os próprios profissionais mencionam esse filme como exemplo. Que nem eles falam, o final do Pantera Negra. Que não só você tem aqueles problemas de textura, problema de iluminação, a animação dos personagens em si não tá legal na luta, mas não é nem só a questão da animação não tá legal. Nota que o filme, ele é um filme muito pé no chão, quando você trata da física dos personagens, a física... É a visão, né, uma visão criativa sobre o filme. De uma história onde os personagens estão lutando na cachoeira numa hora, humanos normais lutando, e aí no fim do filme você tem dois personagens, não estou entrando em spoiler aqui, mas você tem dois personagens lutando que ficam pulando de um lado para o outro numa caverna gigantesca. E você fala, cara, mas isso não faz sentido. No começo do filme eles estão lutando como lutadores normais, vamos dizer assim, humanos sem superpoderes. Né? Aí, porque vestiu a armadura lá, pronto, parece que eles ganharam superpoderes, uns poderes absurdos. Né? Então, isso também se perde. Então você tem essa questão de saber colocar a equipe que está ali 100% trabalhando com a equipe criativa. E não é só tipo uma padaria. Né? E aí ele entra no que seria o meu ponto aqui, quase final, eu espero que seja o final, mas que é o seguinte. Termine, esse é um ponto que eu venho, que é um ponto que tá batendo, mas cara, é que esse ponto é muito importante. O que o Paulo tem contra a padaria, a nossa produtora? De maneira alguma. O problema Nós gostamos de padaria. Exatamente, quando você trata coisa que não é padaria como padaria. Esse é o problema. E eles falam assim, uma das coisas que pode resolver isso, que tem que resolver isso, é sindicalização. Tem que se sindicalizar mais a indústria de efeitos visuais nos Estados Unidos. Exatamente, né? O Selby está falando isso porque sabe, como a gente sei, como muitas pessoas sabem, o inferno que é você tentar fazer qualquer coisa com referência a sindicato dos Estados Unidos. Basta ver as últimas notícias sobre Amazon e Starbucks. Se você está ouvindo a gente e não sabe sobre isso, procura sindicato, principalmente em inglês ficaria mais fácil, mas procura sindicato, Starbucks e Amazon. Vai sair algumas notícias aqui no Brasil. E provavelmente você vai cair em vídeos também, se procurar no YouTube, para eles explicarem um pouco sobre como funciona o mercado norte-americano e as ações que as empresas tomam para evitar que isso aconteça. É assim, o fim da picada. E o pessoal reclama do Brasil. Sabe, eu vim de uma indústria que simplesmente cuspia na cabeça de sindicato e não faz ideia das coisas que eles fizeram para melhorar as coisas. Tá? Não estou pintando como perfeito, porque como tudo que envolve ser humano sempre tem as falhas, mas uma estrutura sindical que tem como objetivo pensar no trabalhador, sabe? E aí que entra no ponto que eu fiquei muito pé da vida. Eu já vou até falar agora mais ou menos qual que é a minha dica cultural, porque entra nesse ponto. Porque pesquisando sobre isso, eu acabei vendo o que estava na minha lista há anos, literalmente. Transformers. Eu não tinha conseguido assistir. Mas, meu Deus, Selby, sai, abre os funcionários estão sendo oprimidos também no Transformers. Mas é mais pelo Michael Bay, né? É mais pelo Michael Bay, sabe? Acho que culpado de tudo ali é o Michael Bay. Né? Acho que de tudo, o problema do mundo é o Michael Bay. Mas então, e eu vi aquele documentário que é o Life After Pi, que é de 2013. Sim. Né? Que basicamente ele conta a história do pessoal que está nos ouvindo, não sei se lembra disso ou não, mas do filme A Vida de Pi, né? Que é um filme muito bom, com os efeitos visuais impressionantes, porque realmente o filme é muito bom, tá? Que ganhou o Oscar de efeitos visuais, sendo que 2 semanas atrás a gente tinha pedido falência. E o filme conta essa história de como isso em 2013, tá? Como que chegou nesse ponto. E esse documentário especificamente mostra, sabe, decisões, fala dos problemas da indústria, fala de todos esses pontos que eu acabei falando para vocês, que tem nessa matéria que os profissionais atualmente estão falando, eles já falavam nesse vídeo, sabe? Você vê como que a situação do mercado vai destruindo a Rhythm and Hues, que é a produtora desses efeitos visuais por dentro, de uma maneira que não tem o que fazer. Um dos próprios John Hughes, que é um dos criadores, se eu não me engano é ele que comenta, que ele fala assim, olha, no começo, que a empresa tinha 25 anos na época, no começo, poderia até te dizer que as pessoas trabalhavam efeitos visuais porque era até por dinheiro, porque dava dinheiro. Né? Hoje é amor, porque não dá dinheiro. Na verdade, só se perde. Né? E aí, obviamente, como eu disse, assim, é minha dica cultural. Você vê, sabe, o desrespeito da academia quando foi apresentar o Oscar de melhor efeitos visuais.
sabe? E aí a gente lembra, pro último Oscar agora de 2022, onde, para variar, a categoria de efeito visual e de animação, eu não lembro se é a categoria de efeito visual, sabe? Me corrija se eu estiver errado, mas que a de animação foi feita naquele né? Foi aquela pré-apresentação. O pré-show. Né? O pré-show, né? E se eu não me engano, a categoria de efeitos visuais também caiu nisso. E eles estão um pouco se importando, sabe? E aí, tanto que o documentário até começa falando assim, porque não é metendo pau nos estúdios, né? Mas é um problema da indústria como um todo. Falei, mas quem que é? Quem que mantém esse tipo de estrutura? Quem se beneficia com esse tipo de estrutura? Né? São os estúdios. Basicamente 6 grandes estúdios. Na época ainda tinha a Fox separada, mas agora com a Fox dentro da Disney você pode colocar a Netflix ali no meio. Sim. Que simplesmente mantém, porque é válido para eles. E enquanto isso, e é isso que eu fico pé da vida, é que você vê ali pessoas no documentário que são artistas. Os caras falam assim, cara, tudo que eu quero fazer é trabalhar no negócio que eu gosto. Eu quero ver o meu trabalho na tela. E eles não conseguem sequer receber o suficiente para isso. Porque estão sendo esganados por um modelo de negócio que é vergonhoso. E está cada vez pior. Esse documentário, novamente, é de 2013. A gente falou, né, no negócio do Sonic feio, no episódio do Sonic, que fechou aquela produtora. O Sonic foi a mesma coisa. Depois que entregaram o primeiro Sonic com o novo character design, a MPC de Vancouver, não lembro se é MPC, MCR, né, de Vancouver, fechou. Quer dizer, praticamente 8 anos depois, é a mesma história. E continuam as empresas fechando nesse processo, sabe? Eu até cheguei a procurar um pouco, obviamente que a situação aqui no Brasil é diferente. Tá? Eu peguei aqui 2 exemplos que eu também não conhecia, como o filme Malas Artes e o Duelo com a Morte, e o filme do Tim Maia, que das informações que eu peguei, a pós-produção desses filmes, novamente, estou comparando produção no Brasil com produção em Hollywood, né? Mas, por exemplo, são produções que, mesmo com uma equipe pequena, elas tiveram praticamente 2 anos de pós-produção. Bastante. Sabe? E é bastante. E se você vê a quantidade de efeitos visuais nos filmes, sabe, tiveram que mudar, no caso do Tim Maia, adaptar a cidade para fazer a cidade antiga e tudo mais. O Malas Artes, especificamente, é um filme muito fantasioso, né? Então você brinca muito com tela verde e tudo mais. E você lê que o Malas Artes, por exemplo, eles têm 700 cenas. O Malas Artes, especificamente, é um bom exemplo, porque ele tem 700 cenas no filme. É o maior filme, o filme com mais cenas de efeitos visuais do Brasil até agora. Tá? Ele teve um orçamento na época de 10 milhões de reais, onde 4,5 milhões foi só de efeito visual. Então, olha o impacto que tem. Ainda tiveram 2 anos com uma equipe hiper reduzida. Né? No caso do Malas Artes, foi a O2 Pós que trabalhou. Teve, no caso do Tim Maia, a Quanta Post. Né? Então, você vê esse tipo de coisa e você começa você também sabe, que a gente já falou isso também em outros milhões de episódios de animação, do valor de mercado da área de animação. Sabe? 354 bilhões de dólares em 2020, previsão de 394 bilhões de dólares esse ano, com estimativa de chegar, e aí eu peguei números, né, cada artigo eu falo de um número aí, então vou colocar nesse range, né, nessa medida. Estimativa de chegar no valor de mercado de 587 a 642 bilhões de dólares até 2030. O mercado só aumenta o valor. Eles estão esganando basicamente a base que fornece tudo isso, toda essa fantasia que todo mundo para assistir, sabe, que te faz imergir naquele mundo. É esse pessoal que faz, sabe? E aí depois eu fico vendo eu vou falar aqui, um monte de nerdola nas redes sociais falando, os efeitos da mulher Hulk estão ruins. E em alguns casos estão mesmo. Né? Eu acho que, pelo menos aquela choradeira inicial foi desnecessária. Sim, né? Mas em alguns casos você pode falar que está ruim, mas eu quero lembrar para todo mundo que está ouvindo que não é a questão dos profissionais que estão lá. Lembrando que, acho que, não sei se você falou, Selby, foi eu que acabei lendo umas matérias, mas, por exemplo, a pós-produção do Jurassic Park, que é um filme que o Selby ama, assim como eu, mas que ele sempre traz como referência, a pós-produção do Jurassic Park durou mais de 2 anos também. Foi um processo de tentativa e erro, porque essa é a indústria que a gente vive. É uma indústria de arte, uma indústria que está mexendo, onde as ferramentas estão sendo atualizadas o tempo inteiro, onde está todo mundo querendo falar assim, como eu posso fazer melhor? Então você precisa de tempo para pensar, para montar, para experimentar. Só que aqui eles não têm mais tempo, entrega como a melhor coisa que você já fez na vida, no menor tempo possível e no menor dinheiro possível, sendo que isso vai piorando a cada ano. Isso. Então, vote no Paulo. Eu fico puto. E aí tudo isso
Não adianta, gente, e agora realmente para encerrar, não adianta você simplesmente boicotar. Essa noção de não tem como boicotar. Não vai boicotar. O Brasil inteiro vai boicotar. A Disney continua forte como sempre ficou. Como sempre foi. Né? Sempre tirando aquela fase ali meio final era pré-Michael Eisner, né? Vamos dizer assim. Digamos que cancelamento contra essas grandes empresas dessa forma não funciona. Não adianta. Né? E eu já ia fazer outro comentário, mas a gente vai fazer da D23, deixa pra lá. Né? Então, assim, é necessário saber... Gente, eu sei que eu vou partir agora muito forte para a política, mas pelo amor de Deus, depois disso, né? Saibam votar. A gente vai falar sobre questão de legislação aqui no próximo episódio da animação, tá? Então, essa vai ser uma parte bem importante. Vai ser a nossa primeira entrevista aqui, tá? Então, por favor, voltem. A gente falou já com a Marina Rodrigues, que é uma produtora executiva. Ele já dá o spoiler do negócio, nem para dar um suspense. Eu quero atrair, porque acho que vai ser uma conversa muito legal, que a gente vai falar não só da questão da legislação, vai falar também da Warner. E a gente vai falar para entender como que essas leis, não só Brasil, não só Estados Unidos, mas o mundo inteiro, impactam em tudo isso. A questão de você ter legislação. Está sendo discutido muito a questão da legislação do streaming agora. Para encerrar. Gente, precisa ter união. Essa questão sindical é importante, essa questão de legislação é importante. Tá? Obviamente que a gente está usando o tema dos Estados Unidos para trazer um assunto para discussão, mas a situação do Brasil, como eu falei, eu peguei poucas informações, muitas das informações que eu assisto sobre efeitos visuais, meio que artigos escritos, estão tudo lá para 2017 e 2018. Tá? Tem uma coisa ou outra agora nos últimos tempos. Tá? Não vou entrar na questão da pandemia, que é outra coisa que o pessoal também mete muito pau, fala assim, poxa, toda a parte de animação e efeitos visuais foi a única que conseguiu funcionar, conseguiu se adaptar super bem para a pandemia. E o mercado continua esganando e o desrespeito continua acontecendo. Tá? É vergonhoso ler tudo isso, e ainda mais depois que eu vi o documentário, eu fiquei muito mais pé da vida, sabe? E é isso, assim, eu fico pé da vida porque a gente precisa, o mercado precisa se juntar. E ainda assim, mesmo que se junta... Né? Os Estados Unidos decidem todo o mercado de VFX como eles tentaram se juntar em 2013. Aí o que acontece? Olha, o Canadá está oferecendo incentivo fiscal. Tá, isso que eu falo, eu acho difícil, eu sou cético, porque mesmo que aconteça nos Estados Unidos, tem o mercado de fora. Por exemplo, só animação, a gente já tem vários mercados, várias produtoras internacionais que já fornecem prestação de serviço. Né? Isso. Então não tem. Agora, sobre as séries, que a gente até vê séries com boa qualidade de efeitos, né? Embora deu o exemplo aí da Mulher Hulk, que sim, tem problemas ali, é interessante, né? As 3 séries aí que mais engajaram aí nas últimas semanas, que a gente vê um pouco dessa questão, né? De como é que funciona a decisão criativa, com distribuição de orçamento, como isso é pensado, porque você vê, por exemplo, o caso do Sandman, né, que a gente fez até uma crítica, que a gente vê ali que é uma produção que tem dinheiro, mas que eles tiveram que optar por onde investir mais dinheiro, né, que tipo de cenas, que tipo de episódios, em quais episódios esse dinheiro em efeitos deveriam ter um investimento maior. Se a gente pega, por exemplo, o caso que eu estou gostando muito de assistir, que é o Os Anéis de Poder, né, do Senhor dos Anéis, que está na Amazon. Ali você teve um grande investimento na compra dos direitos do material, né, que ali costuma muito dinheiro, nos efeitos visuais, porque você tem cenários muito variados ali, você também tem que investir. Porém, no elenco a gente percebe, né, pelo menos eu percebo bem, que houve um investimento menor. Você não tem ali grandes atores, você tem atores ali menos conhecidos, né? Então eu acho até que poderia ser melhor algumas coisas. Então só que você não vai encontrar grandes nomes, mas é uma série muito bem produzida. E comparando com o da HBO, que é o Casa do Dragão lá do Martin, né, inspirado lá baseado na obra do Martin, ali você tem menos cenários, né, um elenco mais veterano, né, mais experimentado. Então eu diria até que do ponto de vista do equilíbrio da distribuição do orçamento, o Casa do Dragão talvez seja o melhor equilibrado nessa questão criativa, né, porque ele consegue limitar, né, as situações, se a gente comparar, por exemplo, com o Sandman e com o Senhor dos Anéis, são séries que
que lidam com contextos muito diferentes ali durante os episódios, né? Mas é bom para a gente entender os desafios que existem, né, na produção, principalmente de efeitos em séries, né? Porque são episódios longos, né? Com material muito vasto, que deve dar um trabalho muito grande para o pessoal dos efeitos. É isso. Assim, eu só queria passar minha consternação, para não dizer outras A palavras. nossa de baixo produtora calão Ana aqui. falou que tem um monte de atores de Spartacus, né? Lá no Senhor dos Anéis, né? Ela é, né? Então, o pessoal do Spartacus. A Ana gosta de ver os caras lá do Spartacus, né? Faz sentido também, né, gente? Pô, pelo É a amor de dica Deus, cultural da nossa produtora. Gente, mas Vamos assim, lá. só para encerrar mesmo esse assunto, né? Porque é uma vergonha, sabe, chegar nesse ponto. Eles continuam esganando essa indústria cada vez mais, sabe? Se a gente for para a história, a gente começa a entrar toda essa questão de mandar o trabalho para fora dos Estados Unidos, e muita gente reclamando hoje que se estoura uma pandemia, como fica a cadeia de produção, se alguns... Óbvio que eu estou agora comparando com produtos de necessidades básicas, né? Mas quando você começa quando o capitalismo começa a dar aquela engraçadinha, tipo, não, vamos só pensar em lucro, qualquer soluço que dá no meio do processo, avacalha. E isso está acontecendo com a indústria de efeitos visuais. As pessoas só estão ficando nelas por pouco tempo, as empresas estão fechando, e isso não está abalando em absolutamente nada, porque existe a demanda da Disney e das outras produtoras também, né? Dos outros estúdios, por esse tipo de conteúdo. É uma vergonha, sabe? Acho que quanto mais mexer, mais porcaria vai sair disso. É triste, é triste. Então, vamos continuar acompanhando, porque esse é o tipo de assunto que a gente vai voltar a conversar, mas é isso no momento também, que senão eu não vou parar de falar aqui, pelo amor de Deus.